Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de hoje, Gestão de Desempenho e Retenção de Talentos. Hoje nós vamos entrar no primeiro assunto prático sobre avaliação de desempenho aqui na nossa disciplina. Até então nós passamos pelos conceitos básicos de desempenho, falamos um pouco da escala gráfica, que é uma forma da gente utilizar a avaliação de desempenho, e agora eu vou falar da autoavaliação. Então, nós vamos conhecer a importância da autoavaliação, né, dentro da avaliação de desempenho e depois como utilizar, né, concomitantemente a escala gráfica. Então, hoje a ideia é falarmos sobre a autoavaliação. Antes, porém, relembrando a atividade de escala gráfica, vai até o dia 15 agora, domingo, vocês precisam entregar. Né, de 31 alunos que nós temos na sala de aula atualmente, somente 6 entregaram. E é uma atividade bem curtinha, então façam, porque hoje nós já vamos ter outros exercícios de tarefa, ok? Então, quando a gente fala de tipos de avaliação, que são as mais variadas possíveis, nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, eu começo falando sobre autoavaliação, né? Onde cada profissional avalia o próprio desempenho, tomando por base alguns critérios combinados com antecedência. Que critérios são esses? Que tipo, né, de critérios nós vamos utilizar nessa autoavaliação? A ideia inicial agora, que é uma introdução ao assunto, eu vou utilizar como base, né, até porque nós vamos fazer uma autoavaliação, né, na prática, ver como é que funciona, nós vamos utilizar como base as competências, ok? Mas vamos lá, né, eu vou ter um pensamento diferente na aula de hoje. Eu não vou apenas mostrar como fazer uma autoavaliação. Vocês farão, né? De vocês mesmos. Essa é a ideia da nossa aula de hoje. Pois bem, para que a gente faça uma autoavaliação, né, como é que você consegue avaliar se algo é bom ou ruim? Você precisa ter um parâmetro, né? Vamos supor, aquele celular é bom? Depende. É bom em relação a quê? Tá? O desempenho é bom em relação a quê? Então a gente precisa definir todos os critérios, todos os parâmetros antes, tá? Para que após a avaliação de desempenho possa ser bem executada. Então hoje a gente vai trabalhar como competência, tá? Então vamos fazer uma autoavaliação de nossas competências. Aí eu pergunto, quais são as suas competências? Quais são as minhas competências? As nossas competências? Como que a gente está em relação à competência, né? Então a gente vai ver a partir de agora, novamente, vamos resgatar um pouquinho o conceito de competência, ver também como fazer esta análise das nossas competências, essa autoavaliação. Vou utilizar a ferramenta bem bacana da análise SWOT, tá? Então vocês vão aqui trabalhar esta ferramenta, no final eu já passo para vocês a atividade, beleza? Então, num primeiro momento, a gente trabalha o conceito de competência, isso é muito importante. O que vem a ser competência? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes e comportamentos, né? Uma atitude referente a um comportamento, que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas, em qualquer situação. Tá? Então aqui nós temos a palavra eficácia. Eficácia é fazer bem feito, fazer aqui da melhor maneira. Determinadas tarefas, né? Tarefas aqui são atividades pré-determinadas, dentro de uma determinada função, dentro de uma determinada situação. Ok? Isso aqui é um conceito que vem desta autora. Mas é interessante a gente ir um pouco mais a fundo dentro desse conceito. Tá? Como é dito anteriormente, é o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Então é a famosa sigla CHA. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Conhecimento é o saber, né? Então conhecimento é você saber algo, ok? Beleza. E habilidade não é simplesmente você saber, é saber fazer,
Olha só a diferença sutil que nós temos entre conhecimento e habilidade. Tá? Imagina, vamos pegar aqui um exemplo bem simplório, mas que vai ficar claro essa situação. Vamos lá, um bolo. O que é o conhecimento? Conhecimento é você saber como é que faz. Você pegou a receita e leu a receita inteirinha. Legal. Então você já sabe, né, todos os passos de se fazer esse bolo. E a habilidade? A habilidade é você saber fazer. De nada adianta você estar com a receita na mão, ter decorado, só que você nunca fez esse bolo antes. Aliás, você nunca fez bolo algum. Você vai estragar essa receita se tentar fazer ele sem prática. Você não tem habilidade. Pode ser que você passe do ponto, pode ser que ele não fique legal. Né? Então, olha só, o conhecimento é você saber algo. E a habilidade é você saber como fazer aquilo. Tá? Então, nessa questão aí, nesse exemplo do bolo, não é somente saber a receita, é saber fazer e fazer com que o bolo fique gostoso no final, que ele atinja o seu objetivo. E aqui vem a letra A da sigla chá, que é o mais importante, é a atitude. De nada adianta você ter o conhecimento, você saber e você saber fazer o bolo, tem conhecimento, tem habilidade, mas se você não quer fazer, não vai ter bolo nenhum. Então a atitude é o querer fazer. Você tem que conhecer, que é o saber, você precisa da habilidade, que é o saber fazer, mas o mais importante é a atitude, é você querer fazer. Tá? Isto é competência. É você ter o conhecimento de algo, você sabe como que aquilo é feito e você quer fazer aquilo. Né? Então a atitude aqui, o comportamento proativo aqui, ele é o mais importante desta sigla. Ok? E é interessante a gente identificar quais são as competências dentro do nosso comportamento que precisam ser trabalhadas. Tá? Quais competências eu possuo, quais eu não possuo, quais eu preciso melhorar. Tá? Então existe aqui uma ferramenta muito bacana que se chama análise SWOT. Tá? Então o que vem a ser SWOT? É um acrônimo das palavras, né? São siglas. Que vem aqui o S de força, o W de fraqueza, o O de oportunidade e o T de ameaça. Claro, aqui estão as palavras em inglês. E também esta técnica é conhecida aqui, ó, pode ver, SWOT ou FOFA. O F de força, O de oportunidade, F de fraqueza, A de ameaça, né? Então é um acrônimo. Claro que a análise SWOT é o termo original, né? Porque essa é uma ferramenta oriunda, né, da língua inglesa, mas traduzindo para o português também chamamos de análise FOFA. Então vamos lá. Na prática apresenta informações que ajudam a montar um cenário global, tanto sobre a situação atual de uma empresa como a de um indivíduo. Então vamos lá. A análise SWOT ou análise FOFA, ela pode ser feita dentro de um planejamento estratégico organizacional, que nós vamos ver mais adiante, ou então nós podemos trabalhar a análise SWOT para o planejamento pessoal. E é exatamente esse aspecto que nós vamos dar ênfase na aula de hoje. Uma análise SWOT pessoal. Esse quadro aqui ao lado mostra muito bem como que a gente vai trabalhar essa análise SWOT. As forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças formam aqui o nosso quadro. Então veja só, força e fraqueza, que está aqui na primeira linha, significa os aspectos internos. Né? Se a gente falasse de uma situação organizacional, é dentro da organização. Como nós estamos falando sobre um aspecto pessoal, então são fatores internos da pessoa. Então quais são as forças que eu possuo, quais são as minhas fraquezas. Já as oportunidades e ameaças são os fatores externos. Assim como para uma organização, também para uma situação pessoal, é necessário fazer essa análise de todo o fator externo. Quais as oportunidades que eu tenho e quais são as ameaças, né, que rodeiam aí a minha pessoa. Então é exatamente essa análise que vai nos auxiliar a identificar as competências que precisam ser trabalhadas
para melhorar o nosso desempenho organizacional, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui nesse slide, né, as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, né, o FOFA de que a gente vem falando. E as forças, né, numa análise pessoal, a gente pode fazer algumas perguntas, né? É aquilo que me faz bem, os recursos que eu posso aproveitar, né? Como é que os outros veem as minhas forças? Então imagine alguém, sei lá, um médico, né? Então ele é um dermatologista, qual que é as forças dele, né? Essa especialização dele, aquilo que ele sabe fazer de melhor. Imagine uma pessoa que está querendo ingressar no mercado de trabalho, né? Então quais são as forças? A pessoa se comunica bem, né? Isso também pode ser uma fraqueza, né? A pessoa ser tímida, não ter uma boa comunicação, enfim. É ver aquilo que a pessoa tem de melhor, quais são as características que se destacam nesta pessoa, né? E as fraquezas é o contrário, né? São aqueles aspectos internos, aquilo que é meu, né? Então é o que eu posso melhorar, né? Onde é que eu tenho menos recursos do que os demais, o que é que os outros veem como minhas prováveis fraquezas, né? Então vamos supor que eu quero ingressar no mercado de trabalho e para determinada função precisa ser bom em cálculo. E eu não tenho, né, muita habilidade com cálculos, ou eu vou precisar me comunicar bastante, eu não tenho uma boa comunicação, né? Então forças e fraquezas aqui são antônimos, é aquilo que eu tenho de melhor e aquilo que eu não tenho de melhor, né? São os meus aspectos internos. Já oportunidades e ameaças se referem aos aspectos externos, aquilo que eu não tenho controle, tá? Entretanto, isto tem um impacto direto, tá, no meu desempenho. Então, por exemplo, quais são as oportunidades disponíveis, né, para as forças que eu possuo e as fraquezas que eu quero trabalhar? Quais são as oportunidades de mercado que estão disponíveis? Coloque você nessa situação fazendo um curso técnico em administração. Qual é a oportunidade que você deseja, né, buscar com este curso? Desenvolvendo suas forças e trabalhando as suas fraquezas. Quais são as tendências, as novidades que eu posso aproveitar? Como transformar a minha força em oportunidade, né? Então, força é aquilo que eu tenho de melhor e oportunidade é o que eu posso buscar, o que eu posso alcançar em decorrência das minhas forças, tá? E ameaças também é um aspecto externo no qual eu não tenho controle sobre isso. Então, quais são as ameaças que podem me prejudicar, né? Eu tenho algumas fraquezas, e diante dessas fraquezas que eu possuo, quais são as ameaças? O que pode me prejudicar que está aí no mercado de trabalho? Quais são as exigências, né, que estão sendo solicitadas pelas empresas? E essas exigências são fraquezas minhas? Então, isso ameaça o meu crescimento dentro das empresas, ou até mesmo para que eu possa ingressar nessas empresas. O que é que a sua competição anda a fazer, os meus concorrentes? Aqui vamos dar um foco pessoal, né? Dentro de um mercado de trabalho, quando você vai concorrer a uma vaga, você tem concorrentes. O que eles estão fazendo que eu estou deixando de fazer? Por que eu não estou conseguindo conquistar determinadas oportunidades e os meus concorrentes estão conseguindo, né? Então, as minhas fraquezas estão me expondo a possíveis ameaças? Essa é a pergunta. Por isso que eu preciso trabalhar as minhas fraquezas. Pode ver que força e fraqueza são aspecto interno, precisam ser trabalhados por mim, porque eu tenho controle sobre isso. E oportunidades e ameaças são aspectos externos, e de acordo com o que eu trabalho minhas forças e fraquezas, eu vou maximizar as minhas oportunidades e minimizar as ameaças que rodeiam sobre cada pessoa, sobre cada indivíduo, sobre nós, tá? Acredito que tenha ficado claro um pouco aqui, né, da análise FOFA. Mas vamos entrar um pouco mais detalhado no assunto, tá? As minhas forças, strengths aqui. Então vamos lá. Vou colocar em prática. Então imagine que você agora vai pegar um papel e vai fazer em prática uma análise SWOT pessoal. Como fazer isso?
Então você vai pegar um papel, primeiro você vai fazer o F das forças e você vai vir respondendo cada uma dessas questões. Olha que interessante. Então, para você saber quais são as suas forças, simplesmente respondam essas questões aqui. Quais são as minhas maiores qualidades, dons e talentos? Né? Qualidade é aquilo que eu tenho de melhor, é um adjetivo, isso é simples da gente identificar. E dons e talentos, né? Dom é aquilo que eu sei fazer bem, e talento é quando eu trabalho esse dom, né? Tenho um talento. Quais são os valores éticos e os preceitos que orientam a minha vida? Valores éticos e preceitos aqui são aqueles valores inegociáveis, aquilo que faz parte do teu caráter. Isso você não vai negociar com ninguém. Né? Se você tem uma ética profissional, você é uma pessoa sincera, você não vai negociar. Né? Você vai ser sincero sempre. Então, quais são esses valores que orientam a sua vida? Para pensar e elenca aquilo que em qualquer situação ninguém vai fazer com que você siga um valor diferente. Olha, isso aqui eu não negocio, até mesmo numa amizade. Se alguém me perguntar algo, eu vou responder aquilo que tem que ser respondido. Eu não vou fazer média com ninguém. Enfim, quais são os valores, né, que norteiam a nossa vida? Quais são os meus maiores diferenciais? Né? O que eu tenho de diferencial perante os meus concorrentes, perante, né, os outros candidatos a uma determinada vaga? Vamos pensar dessa maneira. O que se destaca em mim? Tá? O que as pessoas falam? Ah, você é bom nisso, você é assim, ah, você é uma pessoa muito amiga, você é uma pessoa que se comunica bem, né? Você é uma pessoa parceira, você é uma pessoa que sabe escutar. Quais são, né, os seus diferenciais? De que forma você usa suas competências para crescer na vida? Né? Então, quais são suas qualidades, suas habilidades? E como você está utilizando isso para crescer na vida? O que eu faço de especial e o que faz com que eu me destaque? Né? Então, ainda falando sobre o seu diferencial, o que você faz de especial, né, diferente de outra pessoa, que torna você um destaque? O que eu tenho que me torna um ser humano único? Aquilo que é seu, inegociável. O que você acredita que tem que te torna único? Né? Então, olha só, são perguntas reflexivas. São perguntas que fazem a gente pensar para colocar as respostas no papel. Tá? E é através dessas respostas que eu vou conseguir identificar quais são as minhas forças. Aquilo que faz com que eu seja diferente dos demais. Com que eu seja um destaque, né? Com que eu seja uma luz perante os demais, né? Então vamos pensar assim, quais são as minhas forças? É responder essas perguntas num papel. E as fraquezas? Né? Nós temos mais perguntas aqui. Quais são as atitudes que prejudicam o meu crescimento? Né? Que a gente fala, né? A autossabotagem. Ah, eu sou preguiçoso. Ah, eu acordo tarde. Ah, eu não gosto de ler. Enfim, quais atitudes que você sabe que prejudicam o seu crescimento? Né? Como meus pensamentos e crenças sabotam o meu sucesso? Né? Uma pergunta está ligada à outra. Quais ações me impedem de ser mais feliz, próspero e realizado? Né? Quais atitudes que eu tenho que impede isso? O que faz com que eu me sinta desconfortável comigo mesmo? Né? Olha, cada pergunta interessante que faz com que a gente reflita, com que a gente pensa. Né? De 0 a 10, quantas pessoas que apoiam os meus projetos? E de 0 a 10, quanto eu me sinto motivado a lutar pelos meus sonhos? Então são perguntas aqui que vai identificar quais são as minhas fraquezas, para que eu consiga realmente trabalhar em cima de cada uma delas. E é importante que sejamos sinceros, né, nisso. Temos que ser sinceros. Oportunidade, aqui já é sobre um ambiente externo, aquilo que eu não tenho mais controle. Quais minhas chances reais de crescer na empresa onde trabalho? Eu tenho um perfil profissional que a empresa busca e deseja investir? Estou pronto para empreender meu próprio negócio agora? Quais são as habilidades profissionais que me diferenciam dos demais? Possuo uma mente empreendedora e estou aberto a mudar de carreira? A segunda vez que eu utilizo a palavra empreender e empreendedor aqui. Já falamos lá na aula anterior, né, o que significa o empreendedorismo. Num primeiro passo vem à nossa mente, empreender é abrir uma nova empresa, abrir um novo negócio. Mas esse é um termo muito mais abrangente do que apenas e simplesmente abrir uma nova empresa e um novo negócio. Empreender é fazer algo novo,
Empreender é trazer uma novidade, fazer uma melhoria. Então, mesmo que você já tenha um negócio, você consegue empreender dentro do próprio negócio, trazendo inovação. Ah, mas eu não tenho um negócio, eu trabalho num determinado setor, eu tenho determinado cargo. Empreender é você inovar dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Então, quando a gente fala, eu possuo uma mente empreendedora, estou aberto a mudar de carreira, essa mente empreendedora é uma mente, né, voltada a buscar novos desafios, a inovação, criatividade. É nesse sentido que a gente traz essa pergunta. Quais são as principais oportunidades ao meu redor no momento? Eu sou visionário, né? Eu tenho uma visão de futuro dedicada ao meu crescimento e atento ao mercado. Eu tenho que ter esta visão de futuro. E por fim aqui há as minhas ameaças, são as perguntinhas que vai fazer com que eu consiga enxergar quais são as minhas ameaças. Eu domino os conhecimentos e habilidades que podem ajudar em meu crescimento, né? Olha, se você não domina, você aqui já vai conseguir identificar o que está te faltando para poder dominar. Quais são os comportamentos e crenças que podem sabotar o meu sucesso e a minha felicidade? Eu tenho proatividade e disposição para aprender coisas novas, e mesmo nos momentos de dificuldades, visão para enxergar meus desafios como oportunidades? Sou aberto a mudanças e engajado na realização dos seus sonhos? Parece uma pergunta simples, né? Mas o ser humano, né, ele é totalmente avesso à mudança. A gente gosta, tá, de se sentir bem, de se sentir à vontade. O ser humano, ele tem uma enorme tendência a se acomodar. Então, quando tem uma mudança grande em vista, né, isso vai causar um incômodo e um desconforto na pessoa. Então, você é aberto a mudanças, né, e está engajado na realização dos seus sonhos? Quais são as principais dificuldades em minha vida? Quem e o que pode atrapalhar diretamente o meu sucesso profissional e pessoal? Quais aspectos da minha personalidade podem afetar negativamente os meus resultados em curto, médio e longo prazo? Então são perguntas que não foram criadas para serem respondidas, né, com respostas curtas. É para você que realmente pensar, filosofar, divagar e trazer uma resposta completa e verdadeira sobre as ameaças que você acredita que existem para atrapalhar o seu sucesso, o seu desempenho, né? Então vamos lá. Agora que a gente já viu como que faz uma análise SWOT pessoal, né? Entendemos o que é competência, entendemos o que é uma análise SWOT e vimos como fazer, responder essas perguntas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar estes conceitos. Então faça uma análise SWOT pessoal. Tá? Respondam essas perguntas. Identifique quais as competências. Eu coloco entre parênteses aqui pelo menos uma a ser trabalhada para melhorar o seu desempenho. Essa análise SWOT pessoal, vocês vão me mandar. Vocês vão ter bastante tempo hoje, são 3 aulas, para descrever essa análise SWOT pessoal. Ok? E vocês vão identificar, após feita uma análise SWOT pessoal, qual competência você acredita que precisa ser trabalhada, né? Que precisa crescer. Beleza? E depois eu vou também postar um texto aqui, vocês vão responder o texto, responder uma questão no final. Esse é um texto muito bacana, tá? É um texto que fala sobre o desenvolvimento espontâneo das competências. Porque uma coisa é eu buscar um desenvolvimento consciente. Eu faço uma análise SWOT, que é a primeira etapa, né, da atividade de vocês, e identifico quais competências eu preciso desenvolver. Mas outra coisa é um desenvolvimento espontâneo. Eu ainda não estou fazendo de forma consciente, mas estou desenvolvendo alguma competência. Isso é possível, né? Esse desenvolvimento espontâneo e não consciente, assim como nós vimos numa análise SWOT pessoal. Então são essas duas atividades que vocês vão trabalhar hoje. Vai aparecer para vocês aqui nas postagens essa atividade. Bom trabalho, me chamem. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de cada um de vocês. Ok? Um grande abraço, então. Bora lá fazer as atividades. Tchau, tchau.